Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Tá ao vivo, se quiser falar com o personal, tá lá. Oi, gente, boa noite. Só aguardem uns minutinhos que a gente está ajustando os últimos detalhes aqui com a palestrante. Só um instante. Oi, Lucélia, eu não estou te escutando. Lucélia? Eu não estou te escutando. Eu não corto meu áudio, rapidinho. Tem aluno vindo aqui para. Escutando. Pode falar. É o meu fone que tá com problema, que eu não tô escutando nada. Fala aí, Lu. Eu ia cortar a transmissão ao vivo por enquanto, só pra ter certeza disso. É melhor tirar só você do ar. Tá.
E eu pego pra passar. Tá. Lu, fala alguma coisa aí, por favor. Eu não tô escutando nada. Eu não tô te escutando. Tá mudo lá, tá? Tem que tirar aqui, ó. Vai. Deixa eu ver qual abraço deu logo agora. Opa, desculpa aí. Como é que... Alguma coisa.
Oi. Oi. Agora parece que tá saindo, né? Ativa também o microfone. Pode ligar a câmera. Tá. Tá saindo só um ou tá? Tá ótimo. Tudo certinho. Alô? Certinho? Deixa eu só desativar o som aqui da internet ou do Tá ok. computador. Eu vou dando as boas-vindas aqui pro pessoal enquanto você termina de se ajeitar, tá ok? Tá bom. Só bota o... Só pra mim, por favor. Bom, gente, boa noite. Desculpa o atraso, né? Mas sejam todos bem-vindos à segunda Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, oferecida aqui pela Biblioteca José Amaro Logrado, da instituição Faculdade Vale do Aço de Açailândia. Eu me chamo Tairine Costa, né? Sou bibliotecária aqui da instituição. E durante essa semana, no turno noturno, né, a gente está com uma programação de mini cursos gratuitos, com certificação. E quem quiser participar dos outros mini cursos que irão acontecer durante a semana, eu vou estar enviando o link no chat, né, para vocês estarem participando e também vocês podem estar acessando o Instagram da faculdade para poder pegar o link. A gente vai enviar o certificado para quem realmente participar do mini curso. Eu vou estar enviando também um link de presença, e aí vocês podem estar acessando durante metade do curso para a gente poder ter esse controle de quem vai receber o certificado. Eu espero, né, que seja uma semana de bastante aprendizado para todos aqui que estão presentes participando. E hoje a gente vai dar início com a palestrante Lucélia Almeida, né? Ela possui curso técnico em administração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, do campus Buriticupu, bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão e é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, com bolsa pela CAPES. Hoje a gente vai dar início com um mini curso, né, do Google como pesquisar duas bases de dados, que vai abordar sobre a pesquisa científica, identificando métodos estratégicos de busca de informação, seguindo um planejamento de acordo com critérios de busca de refinamento, de forma a localizar documentos informacionais com as necessidades do pesquisador. O conteúdo programático, né, seria a pesquisa, conceito e prática, pesquisa bibliográfica, pesquisa do Google e outros navegadores, pesquisa em bases de dados, operadores externos e internos, o planejamento, métodos de pesquisa, revisão de literatura e operadores de busca, como também e o acesso necessário apenas à internet. Eu vou dar agora espaço, né, para a palestrante, a Lucélia, que vai dar continuidade para vocês. Boa noite. Eu vou só colocar aqui a apresentação.
Pode ficar à vontade, Luna. É contigo agora. Só um minutinho. Tá aparecendo para vocês? Acho que tá carregando. Dá para ver direitinho? Alguém só me dá esse retorno? Tairine? Então, acredito que o slide esteja passando a mostra. Boa noite. Oi, Lu. Tá tudo certo, Oi. viu? Só tem que Tá tudo aumentar só um certo? pouquinho o slide. Aumentar? Só um minuto. Tu tá Não, apresentando assim, então? Vou só aumentar aqui um isso, tá pouquinho. ótimo. Ficou bom o tamanho? Pera, eu tá ajeitando. Aí diminui só um pouquinho a tela, por favor. Isso, tá ótimo. Obrigada. Pode dar continuidade. Tá, ok. Então, boa noite. Peço perdão pela demora, teve alguns problemas técnicos. Eu queria agradecer primeiramente, né, por convidarem para ministrar este curso. No nome aqui de Tairine, que foi com quem eu me comuniquei. Como Tairine falou, me chamo Lucélia Almeida. Eu estou fazendo mestrado aqui em Ciência da Informação pela UFSC, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, sendo bolsista da CAPES. Então, hoje o minicurso trata como pesquisar do Google as bases de dados. Na verdade, a gente poderia colocar como estratégias de busca, né? Tanto no Google como a questão das bases de dados. E eu vou frisar principalmente as bases de dados, que é o principal meio de busca, de pesquisa dos pesquisadores, professores e estudantes. Primeiramente, é preciso pensar na pesquisa, no conceito de pesquisa e na prática da pesquisa em si. Então, quando eu penso na questão de buscar informação, me remeto, faço um exercício buscando o que é a pesquisa, para quem eu pesquiso e qual é o objetivo dessa pesquisa. E aí, quando nos remetemos à questão da pesquisa, a gente lembra que toda pesquisa ela começa com uma questão-problema. Ela é algo que nós fazemos para solucionar um determinado problema, uma necessidade, uma necessidade humana. Então, a pesquisa é uma atividade que visa a elaboração de teorias, fazendo o uso de métodos e técnicas que são científicas. E aí a gente se remete à ciência e lembra que a ciência ela tem vários tipos de pesquisa, só que essa pesquisa ela envolve técnicas que são científicas, envolvem métodos para se seguir, para se alcançar um determinado objetivo e para buscar uma solução para um determinado problema, uma determinada questão, e sempre voltado para a necessidade humana. Então, a pesquisa ela envolve uma investigação científica, ela envolve o conhecimento
e como produto, geralmente, ela tem o conhecimento, seja em forma de documento, impresso, digital ou outros meios. Então, ela busca atender às necessidades, como eu falei, do ser humano, né? E ela tem etapas de desenvolvimento, ela é sistemática. Por exemplo, um levantamento da literatura referente a um tema, um determinado tema, vamos falar pesquisa, conceito e prática. Ou eu tenho um determinado problema e desse problema eu vou sugerir, vai surgir um tema e vai surgir também palavras-chave, descritores, assuntos a qual se relacionam, e aí eu vou fazer vou fazer um planejamento, que a gente vai ver mais na frente, para conseguir fazer esse levantamento, né, no caso aqui desse exemplo, que é sobre a literatura, referente à pesquisa como conceito e prática, e aí elaborando também, temos a questão problema, né? Qual o conceito e como está sendo aplicado a prática da pesquisa na Universidade X, ou pelos alunos do programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Já temos uma questão. E a partir dessa questão, a gente vai ter objetivos a cumprir, e aí buscando solucionar esse problema. E a gente usa técnicas científicas, métodos e técnicas científicas para isso. E aí entra uma diversidade de pesquisa, mas, por mais que eu defina um tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica sempre vai estar presente, independente. Se eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu preciso primeiro fundamentar antes de ir a campo. Então, a pesquisa bibliográfica ela vai estar presente em toda e qualquer pesquisa, até para fundamentar as abordagens que serão tratadas nesse trabalho, nesse artigo desenvolvido, e por aí vai sendo científico. Então, a pesquisa bibliográfica, ela tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizam sobre determinado assunto ou fenômeno, e geralmente o levantamento bibliográfico é feito em bibliotecas públicas, universidades e especialmente em acervos virtuais na internet. Especialmente porque estamos na era da informação, na era tecnológica, no mundo digital, e geralmente estamos buscando nossas informações na internet. Então, é importante também filtrar essas informações. A internet ela tem um boom de informações. A gente viveu a questão da explosão informacional, onde tem tecnologias que me permite, eu, sério, enquanto estudante, pesquisadora, me permite desenvolver uma pesquisa e divulgar essa pesquisa em um meio de acesso a outros. E aí vai depender também de questão de direitos autorais e tudo mais, mas não entra no assunto. Mas eu tenho ferramentas que me possibilitam fazer essa publicação. E com isso veio o grande crescimento de informação, né, de produto de informação, que são os artigos e trabalhos científicos, como teses, dissertações e por aí vai. A busca de literatura relevante serve de alicerce à investigação, né? Ela vai ser uma fundamentação científica, uma fundamentação teórica para determinada pesquisa. Ela fornece discussão sobre ideias, fundamentos, inferências e conclusões de autores selecionados relacionando suas fontes. Nós temos um grande volume de informações, então é preciso pensar estrategicamente como eu vou fazer determinada pesquisa para chegar num quantitativo de autores que estão abordando determinado tema que se refere à minha pesquisa. E logo mais, a minha pesquisa também servirá para outros pesquisadores, outros estudantes que estão desenvolvendo algum trabalho relacionado ao tema que eu estou desenvolvendo. É uma cadeia, né? Um ciclo que se repete. Então, eu busco conhecimento para gerar novo conhecimento que também vai ser utilizado para gerar novos conhecimentos. Então, relacionando suas fontes, a questão dos autores,
E isso conforme normas e técnicas de referência bibliográfica. Não é de qualquer jeito, não é qualquer. Ah, encontrei esse artigo, ele fala sobre o meu tema, então vou adicioná-lo. É preciso ter um planejamento, requer uma estrutura, uma questão mais sistemática. Então, é preciso ter normas e técnicas de referências bibliográficas. E ela vai permitir também conhecer as contribuições de outros pesquisadores, certo? E a revisão de literatura deve ser a mais completa, atualizada e oportuna possível. Então, não adianta nós fazermos, eu dar um Google, como falamos por aí, e colocar meu tema aleatoriamente, e aí com certeza vai trazer um ranking de pesquisas que o sistema do Google vai julgar relevante para aquele termo que você adicionou no seu navegador, e aí vai trazer uma listagem, seja artigos, ou blogs, ou outros textos. Então, isso vai trazer também lixos, né? Informações que eu não preciso me deter ou perder um determinado tempo lendo e buscando essa informação, sendo que eu tenho estratégias e métodos que podem me levar até uma lista de pesquisa, uma lista de documentos, de informação que seja relevante para minha determinada pesquisa, minha pesquisa atual. Então, falando nisso, a gente pode falar um pouco do Google. Há uma diversidade de navegadores sobre diferentes aspectos, formas e modalidades de pesquisa. E o mais usual é o Google. Eu aconselho, na verdade, a utilizar mais para uma consulta rápida ou para ter um acesso a um número maior de informação. Mas seria mais eficaz esse processo? Então, depende muito do contexto, depende da pesquisa que você está realizando, mas geralmente é preciso ter uma especificação maior. Então, que tal o Google Acadêmico? Se você está buscando uma informação para desenvolver um trabalho científico, então eu aconselho buscar mais diretamente. Você não quer buscar em bases de dados ou não tem acesso a elas, porque pode ocorrer também. Então, tem o Google Acadêmico ou o Google Escola, que auxilia bastante, mas também no próprio Google Escola ou Google Acadêmico não pode ser feita uma pesquisa por fazer ou só adicionar um termo, porque também vai me trazer muito estudo, muita pesquisa, muitos trabalhos, geralmente artigos, porém pode ser artigos que não seja relevante, porque se a gente pensar, se eu vou falar sobre o acesso à informação e eu coloco no Google, diretamente ali no Google Acadêmico, acesso à informação, isso vai me gerar uma listagem enorme, uma listagem gigantesca. Então, tudo que tiver a palavra informação, acesso e inclusive apenas a letra A, vai me retornar. Então, é preciso ter um refinamento nessa pesquisa, um refinamento nessa busca. E aí depois a gente vai entrar no Google, vou ter esse acesso com vocês, e a gente vai verificar isso melhor. E aí temos aqui também para além do Google. Os navegadores, eles podem nos auxiliar, o Google pode nos auxiliar, como eu falei, aqui nessa pesquisa, nesse acesso maior, se eu quero ter uma noção de quantos artigos, quantas pesquisas estão sendo realizadas desse determinado tema, não importa a fonte, se é artigo, se é um texto em um blog, e etc. Então, eu posso fazer isso. Mas se eu quero me deter a um determinado leque de documentos para resolver e solucionar problemas da minha pesquisa, então tem que ser um pouco mais específico. Mas eu trouxe aqui também alguns navegadores para além do Google que pode auxiliar na pesquisa. Pode não se fazer uma pesquisa diretamente nele para me trazer esse resultado, que é a questão da pesquisa bibliográfica, mas ele pode auxiliar. Então, eu trouxe aqui o Bing, que é um motor de pesquisa da Microsoft. Ele também, a questão de ponderação, que é o processo que eles fazem quando você coloca um termo lá no navegador. Então, o processo que esse sistema vai fazer para trazer uma lista de artigos ou outros documentos que ele julga
ser relevante para aquela pesquisa que o usuário colocou. E aí, o motor de busca, o Bing, ele é bem utilizado. Tem o Caret 2, que é um mecanismo de cluster. Cluster é a questão da classificação, que ele classifica, por exemplo, assuntos que se assemelham ou iguais. Então, já me auxilia também de alguma maneira. Ele é um mecanismo de cluster de resultados de pesquisa, que organiza as pesquisas realizadas em categorias temáticas, em lista, em árvore ou em gráfico de pizza. E em que isso pode me ajudar? Por exemplo, se eu quero estudar a informação, então é um termo muito amplo, é um termo muito diversificado, mas aí se eu colocar no Kahoot informação, ele vai me trazer uma listagem de documentos que tratam da informação, mas ao mesmo tempo vai me trazer palavras que são correlatas à informação, acesso à informação, informação tecnológica, então ele vai, recuperação da informação, então ele vai trazer adjetivos ou outras palavras que eu posso relacionar e especificar ainda mais essa minha busca, especificar a minha pesquisa, ou o meu tema, a minha temática. E aí depois eu vou também mostrar para vocês como funciona. E tem o ERIC, que é uma biblioteca digital especializada em assuntos acadêmicos, né? Ele é do Departamento de Educação dos Estados Unidos, e é bem interessante porque ele traz documentos acadêmicos que estão sendo desenvolvidos, produzidos neste ambiente acadêmico, tá? Em diversas temáticas. E aí, fazendo essa busca com uma estratégia, um planejamento, ele vai trazer informações bem relevantes. E tem o RefSeek, que é um motor de busca voltado para professores e estudantes. Ele também é bem parecido com o ERIC, e aí ele vai trazer documentos que são produzidos também em meio acadêmico e que são documentos científicos. Então, só essa especificação já vai me auxiliar bastante na minha pesquisa e vai torná-la também próxima de um processo científico. E aí nós temos também, além dos navegadores do Google, ou dos navegadores que eu mostrei aqui para vocês, nós temos as bases de dados. Elas são as mais indicadas para se fazer pesquisa, principalmente em nosso meio, no meio acadêmico, no meio científico, professores, estudantes, pesquisadores, toda a comunidade científica realizam as suas pesquisas e as suas buscas nas bases de dados, porque nós também, além de realizarmos essas buscas, nós colocamos nessas bases de dados, porque nós publicamos em revistas ou outros periódicos científicos, e essas bases de dados elas vão recolher esses documentos que estão linkados nesses periódicos e vão listar e vão colocar em um único local todos esses documentos que estão publicados nesses periódicos. O que são as bases de dados? Elas representam recursos ideais para conhecer as publicações da comunidade científica, então já é bem específico, é da comunidade científica, tudo que é produzido nesse ambiente, por meio de informação bibliográfica de vários tipos de documentos, que são provenientes de diversas editoras, em áreas distintas do conhecimento, sendo atualizadas com muita regularidade. Então, todo dia se tem publicações, praticamente. Vai depender da questão dos periódicos que estão linkados àquela base de dados. Tá? E aí, as bases de dados, nós podemos, enquanto usuários, realizar consultas, divulgar o nosso conhecimento, as nossas ideias, os nossos trabalhos, e ajudar na preservação e também ter acesso a todo o conteúdo que está disponível nessas bases de dados. Vai depender também se eu tenho esse acesso, se essa base de dados ela é paga ou se ela é de acesso livre, tá? Muitas dessas bases de dados, ela tem os dois viés, elas têm alguns periódicos que são pagos e outros que são livres, e aí isso vai especificar bastante na hora da pesquisa, na hora da busca. E geralmente são as universidades, as faculdades que fazem essa assinatura e geralmente os alunos têm acesso
Por exemplo, eu tenho acesso a algumas bases de dados pelo Periódicos CAPES, porque eu acesso com minha conta da UFSC, no caso, que é a minha instituição, e aí eu posso acessar mesmo os documentos que são de livre acesso e os documentos que não são. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos a Web of Science, que publica muita coisa na área que envolve tecnologias. Temos aqui o próprio Periódicos, que é da CAPES, a PubMed, de medicina, a Lilacs também aqui na área das ciências da saúde, a Scopus, que é bem geral, a Cielo também, a IEA e a Brapsi, que é na área da ciência da informação. Então, além dessas, tem uma gama de bases de dados. Então, não podemos dizer, não tem muitas bases de dados para pesquisar. Tem um mundo de bases e tem também bases de dados que são específicas a determinadas áreas, outras bases de dados que são de cunho mais geral, né? Então, tem opções para diversas áreas e também de cunho geral, ou, no caso, multidisciplinar. E como eu falei, a pesquisa ela requer planejamento, né? Então, como é que eu vou realizar esse planejamento? Existe uma diversidade de planejamentos que nós podemos estar realizando, mas também existem questões básicas que todo planejamento requer. E aqui eu trouxe essa listagem, que é definir a temática, né? A questão também de pesquisa, definir a questão de pesquisa, determinar um recorte temporal também é importante, elencar palavras-chave ou termos de busca, né, os descritores, estabelecer as fontes de pesquisa, por exemplo, se eu vou pesquisar em 4 bases de dados, pesquisar nas bases de dados X, com determinadas palavras-chave. E do ano de 2017, todas as publicações do ano de 2017 a 2022, ou nos últimos 5 anos, últimos 10 anos, e por aí vai. E definir também as estratégias. Quantos termos eu vou utilizar? Este termo é composto? Eu quero que a palavra venha completa? Eu quero todas as palavras com terminações X. Então, isso requer estratégias, tudo isso dentro do planejamento. Eu coloquei aqui definir temática primeiro, porque às vezes a gente não tem noção do que nós queremos pesquisar. Mas você pode chegar à conclusão que quer pesquisar algo que envolva a questão da comunicação científica, que é o meu caso. Então, eu estudo a comunicação na área da comunicação científica. A partir disso, qual é a minha questão de pesquisa? O que eu quero pesquisar? O que eu quero buscar solução? Tá? Então, eu vou definir uma questão. Como, por exemplo, na minha questão de pesquisa, eu posso querer saber como está a questão do acesso aberto no Brasil, como está o movimento em relação ao acesso aberto no Brasil, que é o acesso aberto que ele define que todos os documentos, todos os artigos ou publicações sejam em acesso livre, tá? Gratuito. Então, eu já tenho um problema definido. Mas acesso aberto, principalmente atualmente, está sendo muito pesquisado, muito estudado. Então, eu vou ter um leque de pesquisas. E aí, se eu definir um recorte temporal, vamos supor, nos últimos 5 anos, isso já vai especificar bastante a minha revisão bibliográfica ou a minha revisão geral de literatura, sistemática de literatura, que eu vou falar também mais à frente. E aí, a partir disso, eu vou elencar palavras-chave ou termos-chave que vão fazer com que eu acesse a documentos referentes ao meu tema, a determinado tema. Então, se eu vou estudar comunicação científica, mais especificamente o acesso aberto, quais as palavras-chave que vão me levar aos artigos, vamos citar artigos, que trazem essa temática, aos autores que estão discutindo essa temática.
E estabelecer as fontes de pesquisa. Como também tem muita informação, se eu elencar, por exemplo, ter 3 bases de dados e colocar meus descritores, ou seja, minhas palavras-chave, e eu identificar um número significativo de pesquisas que eu vou fazer essa análise, mas meu tema é mais complexo, é menos estudado. Então, em 3 bases de dados, eu encontrei pouquíssima pesquisa referente ao tema. Então, eu aumento mais uma, aumento mais 2 bases de dados. Ou aumento o recorte temporal, os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, não encontrei muita pesquisa que envolva, que tal os últimos 15 anos. Né? Isso vai depender da sua pesquisa, então a gente pode fazer também a questão dos testes, né? Antes da execução mesmo final da nossa pesquisa. E, por fim, definir estratégias, utilizar operadores booleanos, operadores de aproximação, fazer uma revisão mais sistemática, uma revisão narrativa. Isso eu vou também falar mais à frente. Refinando sua pesquisa. Vamos falar, então, de estratégias. Para eu chegar também a um determinado número de pesquisas que se relacionam à minha temática, eu posso fazer revisões. E as mais utilizadas são a revisão sistemática, a revisão narrativa e a revisão integrativa. E aí eu posso também depois trazer para vocês essa abordagem do que é, mas eu vou especificar aqui a revisão sistemática, tá? Então eu posso usar operadores de busca que vão fazer essa aproximação com a temática que eu tenho. Então eu vou refinar essa minha pesquisa utilizando a estratégia de operadores de busca, como os booleanos, ou operadores de proximidade, ou operadores de truncagem. E também pode-se utilizar os filtros das próprias bases de dados. As bases de dados, elas vão trazer alguns filtros, que, por exemplo, o recorte temporal, eu posso especificar na base de dados, eu posso especificar as áreas em que eu quero pesquisar. Por exemplo, se eu entrasse na Cielo, como é uma plataforma multidisciplinar, então eu posso refinar essa busca. Eu quero só pesquisas na área de autores que se relacionam com a ciência da informação, ou na área da saúde, por exemplo. Então, tudo vai depender da minha questão-problema, da minha temática e da minha percepção de pesquisa. E aqui eu trouxe a revisão sistemática de literatura, a RSL, que é bastante utilizada por pesquisadores, principalmente da pós-graduação, para fazer um levantamento do que se está estudando ou falando, pesquisando sobre determinado tema. O que há de mais atual? Lembrando que a revisão sistemática, ela não é necessariamente ali na fundamentação teórica, ela não é colocada necessariamente na fundamentação teórica, até porque a fundamentação teórica, ela vai envolver um leque maior, pesquisas antigas, as contemporâneas e etc. A revisão sistemática, ela vai ser utilizada para pesquisar, para fazer esse mapeamento do que se está pesquisando atualmente, tá? Como eu falei, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, isso vai depender do planejamento da pesquisa. E o que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fontes de dados a literatura sobre determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca. Tá? Ou seja, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. Então, a partir de um corpus de informações, eu vou selecionar uma população, uma pequena amostra de informações referentes a meu tema de pesquisa. Tá? Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o que é revisão sistemática de literatura, eu indico a leitura de Sampaio e Massini, do ano de 2006.
ele vai elencar todo o processo de busca de construção da RSL. Aqui eu trouxe as etapas, tá? Que também é proposta por esses autores, e eles nos trazem aqui, primeiramente, que nós deveríamos definir, né? Deixa eu só aproximar um pouco, definir a pergunta científica, né? Especificando a população e intervenção de interesse, então já tem um refinamento aqui. Depois, identificar as bases de dados a serem consultadas, né? Definir palavras-chave e estratégias de buscas que serão também utilizadas nessas bases de dados. Depois, nós vamos estabelecer critérios para a seleção dos artigos a partir da busca. Que tipo de critério? Dos artigos de periódicos que sejam revisados por pares, né? Tem um processo lá de avaliação, de acesso aberto, que esteja publicado no ano de 2017 para 2022. Então, já estou refinando e estabelecendo critérios para minha seleção. Depois, tem mais 2 etapas, que é conduzir a busca nas bases de dados escolhidas e, com base na estratégia que foi antes definida, realizar essa pesquisa. Os autores eles vão indicar que isso seja feito pelo menos com 2 examinadores independentes, até para ter um equilíbrio na questão de julgar se aquela informação é relevante ou não relevante para a minha revisão sistemática. E aí, a partir disso, comparar as buscas dos 2 examinadores, por exemplo, e definir a seleção inicial de artigos. Então, por exemplo, de um total de 100 artigos, o pesquisador A decidiu por X e o pesquisador B por N documentos. E aí vão ver os documentos que se relacionam, e aí vão ser selecionados, e aqueles que foram contraditórios, é preciso ter uma conversa entre os 2 pesquisadores para que se decidam quais artigos atendem esses critérios de seleção ou não. E depois, aplicar os critérios na seleção dos artigos e justificar as possíveis exclusões. É indicado na RSL que haja também a listagem dos artigos que foram excluídos. E não é excluir por excluir, tem que ter um motivo. Por exemplo, se eu coloco lá no meu critério que só pode ser artigos de acesso aberto, então a justificativa para eu excluir um documento, esse documento não é de acesso aberto, portanto eu não consegui ter acesso, então ele está excluído. Ou eu não quero que seja um artigo de revisão, porque eu já estou fazendo revisão. Então, todo artigo que for de revisão, tiver lá na metodologia artigo de revisão, eu também vou excluir. Então, já é um critério de seleção, de exclusão, no caso. Depois, analisar criticamente e avaliar todos os estudos incluídos na revisão. Então, se de 100 documentos que eu recuperei de geral, eu selecionei 20 documentos. Depois que você faz essa seleção, porque geralmente essa seleção é a leitura do título e do resumo, e a partir disso eu vou selecionar determinados documentos que eu julgo ter relação com a minha temática, e a partir desses 20 documentos eu vou fazer a leitura completa dos artigos. E aí então eu vou ver se ele se enquadra de fato na minha pesquisa, para fazer o tratamento depois, os comentários a respeito dos artigos, e aí também pode ser que haja outros artigos que serão excluídos, até porque antes a gente só faz a leitura do resumo e do título, tá? Então pode ser que esse artigo, por mais que parecia ser viável para a seleção lendo o título e o resumo, quando você lê o texto por completo, pode ser que não corresponda àquelas suas expectativas para a seleção daquele documento. E aí é um novo refinamento para excluir da revisão sistemática. Depois, preparar um resumo crítico, sintetizando as informações disponibilizadas pelos artigos que foram incluídos na revisão.
Então, feito essa nova seleção dentro dos artigos que já tinham sido selecionados previamente, é preciso fazer uma leitura completa e analisar toda a informação contida naquele documento, e aí eu vou fazer uma espécie de resumo bem sintetizado do que trata aquele documento. Isso vai depender muito do objetivo da revisão sistemática. Eu posso ter no meu objetivo analisar quais as metodologias estão sendo utilizadas por pesquisadores em ciência da informação para um determinado tema. Então, eu posso extrair daqueles artigos selecionados só as metodologias que estão sendo utilizadas. Então, eu vou fazer um comentário a respeito disso. Então, vai depender muito de qual o meu objetivo. E, por fim, apresentar uma conclusão informando a evidência sobre os efeitos de intervenção. Então, fazer uma conclusão geral de todo esse processo e aí fechar aquela revisão. Isso pode ser inserido, Alicele, é muito trabalho para um artigo. Então, você pode não fazer essa revisão sistemática para um artigo que é mais simples, por exemplo, 15 laudas. Então, fica muito a seu critério. Mas já traria uma inovação bem bacana, bem científica no caso, porque você fez um processo, você revisou o que está sendo trabalhado, e aí também contribui para ver o que tem de novo nessa sua pesquisa. Só que a revisão sistemática é mais indicada para trabalhos mais elaborados, que requerem mais discussões, como dissertações, teses e etc. E aí, como eu faço, como eu refino essa minha busca? Eu trouxe uma breve descrição da RSL, porque seria um novo curso se eu fosse tratar profundamente, mas já é uma dica para atualmente ou futuramente vocês utilizarem, tá? Para fazer esse refinamento, essa busca. Inclusive, também pode-se fazer um artigo, por exemplo, apenas de revisão. Então, se você faz o artigo, você vai... Todo esse processo que eu mostrei aqui já dava para montar um artigo belíssimo sobre o que se está falando, o que se está discutindo em determinado tema, em determinada área, e esse artigo já serviria também como base para outros pesquisadores. Então, também já é uma proposta interessante para elaborar ou gerar artigos. E aí, como é que eu vou refinar essa minha busca? Eu vou utilizar operadores booleanos. A maioria das bases de dados, elas já utilizam de ferramentas que utilizam automaticamente os operadores booleanos, desde que você localize no portal e determine esses operadores. Então, os operadores booleanos, eles sinalizam para os sistemas, tá, que você está pesquisando. Por exemplo, o próprio Google, eu posso usar os operadores booleanos. Se eu colocar, entre aspas, se eu botar acesso and informação, então, o sistema, né, do Google, ele vai me trazer todos os documentos que contenham as duas palavras. Então, os documentos que tiverem só informação e não acesso, ele já não vai trazer lá na listagem de artigos relevantes. Então, já é um refinamento. O que antes, se colocasse acesso à informação, lhe traria todos os documentos que envolvem ou só acesso ou só informação de forma individual, agora o sistema vai trazer apenas os documentos que referenciam, que trazem no título, no resumo ou no texto completo as duas informações. Ou eu posso usar o OR, então uma ou outra. Ou se tiver acesso, pode trazer, ou se tiver informação, também pode trazer. Então, nesse caso, o OR ele já vai aumentar essa sua busca. Isso serve muito para as pesquisas, como eu havia falado antes, que pode ser que não tenha muito documento a respeito. Então, eu utilizo o OR para trazer mais informações, mais documentos. E eu também posso usar o NOT, como, por exemplo, eu tenho um determinado tema, uma palavra, um descritor, informação,
Só que eu não quero nada que fale sobre recuperação de informação. Então, eu posso colocar informação, not recuperação. Então, isso já vai refinar a minha busca. Então, nada que envolver recuperação de informação, o sistema, né, não vai me trazer esses documentos. Então, já poupa um tempo de eu estar excluindo esses documentos que não me interessam. Então, o AND, ele vai restringir a pesquisa, ou seja, os resultados recuperados devem conter um termo e o outro, como eu havia falado. Esse operador vai corresponder ao símbolo da adição, que é o mais. Vai trazer um mais outro termo, ou 3 termos, 4 termos, vai depender também da sua pesquisa. Informação, de acesso, recuperação. Tá? Então, vai me especificar bem melhor. O O amplia a pesquisa, como eu havia falado. Os resultados recuperados devem conter um termo ou o outro. Então, tanto se o documento fala de acesso ou se o documento fala de informação, o sistema vai recuperar para mim. Tá? E o NOT, ele inclui o termo que sucede a palavra NOT da pesquisa. Esse operador corresponde ao símbolo da subtração, ou seja, ele vai excluir determinada palavra, como eu também já falei antes. E também temos os operadores de proximidade. Os operadores de proximidade, ele torna a pesquisa mais objetiva. Eles vão determinar a distância máxima entre os termos de um documento. Por exemplo, existe o NEA/X, ele vai encontrar registros onde os termos unidos pelo operador estejam a um determinado número de palavras de cada um. Por exemplo, substitua o X por número para especificar o número máximo de palavras que separam os termos. Por exemplo, eu coloco o informação, né, /5 e coloco a minha outra palavra, acesso. Então, eu não quero documentos que esteja com informação, ou que esteja com essas duas palavras a mais de 5 outros termos separados, tá? Então, já vou especificar também essa busca. E o NEA é um operador sem o X. Na base de dados Web of Science, por exemplo, encontrará registros em que os termos unidos por NEA estão a 15 palavras de cada um. Tá? O NEA já é mais usual em algumas bases específicas, como trazem aqui, a biblioteca da USP trouxe aqui, um caso na Web of Science, que é também uma base de dados. O SEM, na Web of Science, o SEM é utilizado no campo endereço para restringir a pesquisa a termos que parecem ao mesmo endereço. O SEM funciona como END, quando usado em outros campos, como tópico ou título, por exemplo. Tá? Então, ele vai especificar como se fosse o END. Por exemplo, se eu quero uma pesquisa, ou se eu pesquiso um determinado termo e eu quero que ele apareça tanto no título como em determinado tópico, ou em outro tópico. Então, eu posso utilizar o SEM, que é, no caso, a Web of Science que utiliza. E também temos o parênteses. Os parênteses são utilizados para agrupar partes de pesquisas mais complexas. Na Web of Science, o parênteses expressa a prioridade da pesquisa. A expressão que está entre parênteses será executada primeiro, ou seja, se eu tenho um determinado termo dentro de parênteses, o sistema vai entender que aquela pesquisa, que aquele termo deve ser executado primeiro, tá? Ele tem que anteceder aos próximos termos-chave. E temos as aspas para definir os termos compostos. Como eu havia falado, se eu colocar no Google, por exemplo, acesso à informação, cru, assim, ele vai trazer um leque de documentos, tanto que tem a palavra acesso, tanto que tem a letra A, tanto que tenha a palavra ou termo informação. Se eu coloco isso entre aspas, o sistema vai entender que eu quero essas palavras aparecendo da forma como eu escrevi. Recuperação da informação, entre aspas. Então, todos os documentos que vão tratar de recuperação da informação, da mesma forma que eu coloquei.
ou acesso à informação, por exemplo, desde que eu coloque entre aspas. Um bom exemplo de combinação também de pesquisa, se eu coloco entre aspas, acesso à informação and, abro aspas, e coloco a recuperação da informação, fecho aspas, ele vai também me trazer uma pesquisa mais refinada. Então, eu quero um estudo, um documento ou um artigo, vamos supor, que tanto trate de acesso à informação como de recuperação da informação, porque eu usei o AND e também, que é um operador booleano, e usei as aspas, tá? Então, eu estou especificando ainda mais a minha busca. Isso vai excluir uma série de documentos que já não seria relevante. E temos também os operadores de truncagem. Ele pode ser utilizado para recuperar variações de termos, seja em plural e singular, ou diferenças gráficas ou terminações. Tá? Então, se eu utilizo um termo de truncagem, por exemplo, que eu quero que tenha tanto a palavra informação, escrita informação, como no plural, informações, por exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo do asterisco. Ele representa qualquer grupo de caracteres, incluindo nenhum caractere. Aqui o exemplo S, asterisco, food, corresponde a. Né? Então, ele vai trazer todos os documentos que vão sim food ou só food, por exemplo. Tá? Então, é um exemplo bem prático. Ou seja, entre o S e a palavra food, pode ter outros termos, como EA ou OY, tá? Desde que eu coloque o asterisco, o sistema vai entender que entre essa letra que eu separei do resto da palavra, no caso S e o food, pode ter outras grafias. Pode ser o E e o A, ou pode ser o O e o Y, tá? E aqui também temos a interrogação. Ela representa um único caractere. Como aqui home, ao invés do E, eu coloco, né, a interrogação. Então, vai trazer documentos tanto que tenha home como home com A ou com E, porque eu substituí aqui pela interrogação. Pode ser também que tenha documentos, termos que se escrevem das duas formas. Vamos supor, um termo que tenha duas grafias diferentes, e aí eu quero que o sistema traga todos os documentos, independente de como está escrita a palavra. Tá? Ou pode ser também que tenham documentos que haja erros de digitação. Você sabe que tem essas variações. E aí você pode utilizar a interrogação. Outro exemplo é o cifrão, né? Ele representa um caractere 0 ou 1, tá? Ele vai o cifrão, o R, né? No caso seria o colo, ele vai corresponder a colo ou colo com OU, tá? Então, independente se a grafia tiver OR ou OU, ele vai trazer, porque ele corresponde a 0 ou nada ou um termo, ou caractere num determinado termo. E aqui eu trouxe as referências, tá? Agora eu vou tentar mostrar mais na prática, acho que o tempo não vai dar de eu mostrar tudo, mas eu vou tentar mostrar aqui o básico. Só um minutinho. Então, vamos... Só um minutinho. Eu vou colocar o link aqui para vocês.
Vou pedir para a Taine colocar aqui, que é o artigo que eu trouxe aqui de referência, que eles vão tratar alguns exemplos, tá? Bem mais práticos, para vocês verem como é que funciona os termos. Vamos entrar aqui na plataforma do Periódicos da CAPES, tá? Que é por onde eu tenho acesso às bases de dados. Você pode entrar diretamente na base de dados, e aí, se você tiver uma conta, por exemplo, de acesso, pode acessar diretamente, ou pode fazer diretamente na base e ver quais são os documentos que estão em acesso aberto. Já acessei aqui pela... Vou acessar aqui pela instituição. Já estou com acesso aqui, ó, pela UFSC. E aí eu venho em acervo e vou na lista de bases. Vamos supor que eu já defini minhas bases de dados que eu vou querer acessar. Tá. Eu vou procurar aqui a Web of Science. Ah, aqui. Tá conectando. Ó. Eu tenho aqui a Web of Science, tá? E ele já vai ter determinados filtros. Eu vou colocar aqui em português só para ficar melhor para nós visualizarmos. Só um minuto. Tá travando um pouquinho. Então, aqui você tem acesso aos periódicos, que a Web of Science está conectada. Você pode acessar tudo diretamente, né, como está aqui colocado, selecionar tudo, ou especificar. Se eu quero, por exemplo, as estações de anais de conferência, ou só das fontes emergentes, etc. Então, eu vou colocar em tudo mesmo. E aqui eu posso pesquisar, posso especificar que eu quero pesquisar que o meu termo-chave, ele pode estar em qualquer campo, no título, no resumo, no texto completo, ou nas referências, ou eu posso especificar que é no tema, aqui no caso. Então, ela vai estar no título, no resumo ou nas palavras-chave. Então, eu já especifico. Ou quero que meu termo esteja no título. Como os títulos são, às vezes, um pouco vagos ou não remetem diretamente ao assunto da pesquisa, eu não indico pesquisar só pelo título, a menos que lá nas suas estratégias, no seu planejamento, você colocou e julgou que seria necessária apenas essa pesquisa. Mas geralmente não é indicado, porque não vai fazer um levantamento adequado, no caso. Mas isso vai depender muito do planejamento. Ou se eu posso pesquisar diretamente pelos títulos dos periódicos, pelo ano de publicação, agência, editor e tudo mais. Aqui está bem específico. Vou colocar todos os campos. E aqui eu vou colocar information. Como as bases de dados elas não são nacionais, é indicado que se coloque os termos em inglês, porque é a linguagem mais universal, ou que é mais difundida. Então, para que eu possa ter um acesso mais amplo aos documentos, é importante que eu utilize no inglês, por exemplo, porque essa base de dados vai ter documentos em português, em inglês, em espanhol, mas geralmente a gente tem um resumo, mesmo que seja, por exemplo, um artigo em português, me traz um resumo em espanhol, um resumo em inglês.
tá? Então, vai trazer uma gama bem maior de informação, uma pesquisa mais rica. Então, muito documento. Então, informação é um termo bem amplo. Então, vai trazer muito documento. Então, eu posso refinar essa minha pesquisa. Eu posso, por exemplo, adicionar um outro termo, and, ou eu posso adicionar uma frase mais completa, como acesso à informação, tá? E fazer e refinar ainda mais. Ou eu posso, se eu quero só que traga informação, então eu posso também refinar aqui com os filtros da própria instituição, tá? Aqui traz alguns filtros rápidos, ó, artigos de revisão, que tem acesso aberto, tá? Ou eu posso aqui especificar também outros chave, ou por autor, ano de publicação, tá? Se eu quiser especificar mais de um ano, então eu ver todos aqui, e aí eu seleciono, ó, os anos que eu vou querer. Quero só de 2017, vamos fazer mais rapidinho, 2021 a 2022, e aí eu vou refinar, tá? Ó, note que já fez um refinamento aqui, porque eu especifiquei, coloquei um recorte temporal, tá? Mas eu poderia especificar ainda mais. Vamos supor que eu quero estudar sobre esse termo. Para não trazer documentos que sejam só open, que tenha tanto um como o outro, eu vou usar, por exemplo, aqui as aspas, e aí vai me remeter a documentos que tenha essa expressão aqui composta, tá? Não só um ou outro, mas ambos. Ó, apenas 109 documentos. Então, já refinou bastante, ó. Acesso aberto. Então, tudo que tiver acesso aberto, tudo que tiver esse termo, aqui a gente está vendo que já não tem no título, mas provavelmente tem no resumo no resumo também não encontrou, mas tem com certeza no texto completo, tá? Se não tivesse, o sistema não ia me retornar. Tá? Olha quanto documento não tem o termo no título e tudo mais, e nem no resumo, tá? Então, por isso que é interessante especificar em qual campo, em qual tópico eu quero que minha pesquisa, que o sistema vai fazer essa pesquisa, essa busca, tá? Então, a gente vê que a gente pode usar tanto os filtros já da base, como os outros operadores. Aqui também temos a busca avançada, que geralmente é o mais indicado, eu indico mais, que você vai direto para a busca avançada, porque aí você já pode utilizar os filtros da base e também os filtros independentes. Só está carregando aqui. Ó. Então, a Web of Science já vai trazer aqui, ó, alguns termos, né, abreviaturas, que eu posso especificar. Então, eu posso fazer essa expressão manualmente, utilizando aqui, ó, FO para agência de financiamento, TS para o tópico específico, TI para título, tá? Já posso especificar aqui manualmente. Ou realizar a minha pesquisa utilizando os descritores. Ó, por exemplo, essa pesquisa que nós fizemos aqui anteriormente, ele vai mostrar, isso eu acho interessante também, porque todo o histórico vai estando aqui. Qual termo que você utilizou? Quantos documentos recuperou? Então, você vai fazendo, vai vendo, vai testando. Eu pesquisei acesso aberto, só recuperaram 109 documentos. Eu quero ampliar, então eu vou fazer uma pesquisa com novos termos ou novos operadores. E aí vai fazendo esse refinamento ou essa extensão, dependendo muito. Eu posso exportar também esse meu histórico, tá? Aqui, ó, já posso fazer isso também, já dá uma pesquisa, tá? De como foi feito
esse planejamento e essa busca na base, para que você possa colocar, por exemplo, no seu artigo, tá? Como descrição da pesquisa, né? Então, aqui eu posso adicionar o meu termo, também pesquisar qual campo que eu vou construir minha pesquisa. Tá? Aqui eu posso adicionar um termo, por exemplo. Então, adicionar a consulta. Ele vai construindo. Então, ele colocou aqui pesquisar em todos os campos a palavra information. E aí eu posso adicionar mais termos. Ó, e aqui eu vou especificar se é and, ou not. Tá? Especificar and, adicionar consulta. Então, ele fez aqui o termo, construiu o termo. Mas isso você poderia colocar mesmo de forma manual, igual nós fizemos. Por exemplo, Information Access. Tá? Então, essa busca aqui, entre aspas, é a mesma coisa que o sistema está construindo aqui, tá? Ele se utiliza de um operador booleano para fazer essa busca. Então, você construiu a pesquisa, você vem aqui em procurar, ó, me retornou 74 resultados aqui na base de dados. Aqui na lateral vai trazer os temas, né, os tópicos que são tratados, os autores, os anos, tudo bem especificado. O tipo de documento, se é um artigo de revisão, um position paper, um editorial e tudo mais. Como geralmente os periódicos têm editoriais, então, por exemplo, não quero um editorial na minha pesquisa, eu vou adicionar como critério de exclusão. Então, documento que for, o tipo de documento, se for um editorial, já não vai me retornar se eu especificar que eu não quero. Tá? As afiliações, os títulos das publicações, os editores, tudo eu posso especificar. Posso especificar aqui também a área de pesquisa, né? Quais áreas que eu quero pesquisar esse determinado tema? Ciência da computação, telecomunicação, e aí eu vou especificar. Por exemplo, se eu estou construindo uma ESL apenas em ciência de pesquisadores da área da ciência da computação, eu posso especificar aqui utilizando o próprio filtro da minha base. Eu coloquei como critério apenas artigos em inglês, português e espanhol. Então, eu vou clicar apenas em inglês, português e espanhol. Então, tudo que não for nesses três idiomas que eu especifiquei, o sistema ele não vai recuperar, tá? E aqui é bem tranquilo essa pesquisa, as outras bases de dados também são bem semelhantes, tá? Outras têm refinamentos mais específicos e outras a visualização também é um pouco diferente, mas geralmente nessa mesma proposta. Recuperei os documentos, o que eu faço agora? Então, eu posso selecionar na própria base os documentos que eu quero. Tá? Vamos supor que eu fiz toda uma busca e selecionei apenas esses 3 artigos. Eu posso exportar, tá? E determinar qual tipo. Link text, ou enviar o link para o meu e-mail, que contém esses documentos, Excel, o RIS, que é um software de referência. Eu vou exportar aqui para a gente poder fazer depois um teste. Ó, e aqui eu digo o que eu quero do registro. Autor, título e fonte, ou registro completo, tá? Eu vou colocar autor, título, fonte e resumo. Ou posso, por exemplo, se eu quero todo o registro da página, eu vou adicionar aqui todo o registro da página. Ou só o que a gente selecionou. Tá? Vou colocar aqui todo o registro, para nós fazermos depois um teste. Ok. Aí ele já abriu aqui outra tela para uma nova pesquisa. Ó, já baixou aqui. E aqui eu vou mostrar
um sistema, um software bem interessante para fazer a RSL, como que eu havia falado, de forma mais automática, tá? É o Ryan, vou colocar também o link depois, para a Tairine. Aqui são, por exemplo, artigos que eu estou revisando, eu estou fazendo um RSL, e aqui o que ele me mostra? Ele me mostra artigos, os artigos que eu estou revisando. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Tá com probleminha, não? Minha senha no meu cadastro. Eu não vou conseguir mostrar por conta disso. Não sei o que aconteceu. Ok, então eu vou passar aqui para os navegadores. O Bing, que eu havia falado para vocês, tá? Ele tem alguns recursos bem semelhantes ao Google, mas ele é mais específico na questão da ponderação dos termos que você vai utilizar e na refinagem da busca. Então, por isso que eu também indico. Outro bem interessante para o navegador é o Kahoot 2, tá? Ele tem ligação direta com a PubMed, né, que originou o projeto. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Também é indicado pesquisar os termos em inglês, para que ele possa trazer uma variação maior. Ai, não está funcionando. Queria muito mostrar para vocês, mas não está funcionando. Está com problema no sistema. Mas depois vocês fazem o teste. A gente coloca o termo aqui. Então, o que ele vai dar? Ele vai dar os gráficos com outros termos que estão sendo linkados, ou seja, como essa palavra está sendo pesquisada, tá? Não está funcionando o cluster, não sei porquê. Deixa eu tentar esse outro algoritmo. Era o tipo de cluster que não estava funcionando, mas esse aqui está. Eu coloquei information e aqui ele vai trazer os documentos. Aqui é a listagem na lateral, que é a forma comum de apresentação. Tá? E aqui ele vai fazer esse mapeamento. 10 documentos fala de ciência da informação, ciência e informação, vai fazer esse link. Tecnologia e informação, temos 16 documentos, por exemplo. Ou estudos envolvendo informação, tá? Sistemas da informação, informação e serviços, acesso, tá? Acesso à informação. Então, eu acho bem interessante essa proposta, porque aí você também já pode, eu não sei quais os termos que podem se relacionar com a minha pesquisa. Você colocando o tema principal, ele vai trazer essa listagem, tá? E também essa outra forma de gráfico aqui. Então, o acesso, por exemplo, e aí ele vai trazer, os documentos também são relacionados a acesso que está ligado à informação, ou informação, tecnologia da informação, e vai trazer outros subtemas que envolvem também essa mesma busca. Então, acho bem interessante a proposta. Se eu pesquisar, colocar aqui em um cluster, né, numa classe.
vai trazer um resultado que fala desse tema, ou esse especificamente. Ele vai trazer o documento em questão. Então, é bem interessante, se vocês quiserem explorar depois, tá? E tem também aqui o Eric. Em português, para ficar melhor. O Eric, ele também tem um tesauro, né, que é uma listagem de termos que se relaciona a determinados assuntos, então acho bem interessante que você pode também fazer essa busca. E tem a coleção, que são os documentos relacionados. E aí você pode especificar somente revisão por pares, então eu só quero documentos que tenha sido passado, um artigo que tenha passado por uma revisão, tá? A revisão por pares. Ou texto, apenas que tenham textos completos disponíveis pela plataforma aqui no caso. Ó, então ele vai trazer uma série de documentos, e aí na lateral, se tiver disponível, já vai trazer aqui para download. Ou você pode ter acesso direto. Ele dá o link. Então, ele é linkado a outras plataformas que tem onde são publicados os documentos. E aí ele vai fazer igual as bases de dados, ó. Isso é bem interessante, porque ele vai trazer igual as bases de dados, como a websites que eu mostrei anteriormente, ó, os descritores, as datas da publicação, né, o período. Então, já vai especificar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, os últimos 20 anos. Então, eu acho bem interessante os descritores relacionados com o termo que você adicionou aqui no navegador. Tá? Então, eu acho bem interessante. Ó, de onde ele tirou, qual é a base que ele foi buscar para trazer esses documentos. Se você quer especificar, você pode especificar por aqui. O autor, o tipo de publicação, tá? Você pode fazer essa especificação. Até a localização também ele dá. Acho muito interessante. Tá. Eu acredito que sejam essas que eu mencionei. Certo. Eu acredito que sejam essas as bases. Eu tentei trazer de uma forma bem simplificada sobre a pesquisa, mas é importante fazer esse planejamento, pensar qual a questão da minha pesquisa, qual a temática que eu estou levantando e fazer esse refinamento e também estabelecer as fontes de busca, né? Por exemplo, se serão as bases de dados, quais bases de dados, se eu vou recorrer a um recorte temporal. Então, é preciso ter um planejamento, uma elaboração prévia antes de recorrer a essa bibliografia, a esses documentos que estão disponíveis na internet. Até porque são muitos documentos, e aí também tem a questão do tempo, que não temos, para refinar. Então, refinando essa pesquisa, vai trazer os documentos mais relevantes, e aí, a partir desse retorno é que eu vou analisar e fazer a leitura e ver se corresponde aos meus critérios de seleção ou não. Obrigada pela apresentação. Obrigada pela apresentação, né? A gente deixou aqui aberto no chat para perguntas. E teve uma pergunta de uma aluna, já vou botar aqui na tela, da Carla Rafaeli, que ela perguntou, né, se todas as bases de dados adotam os mesmos operadores booleanos. Em sua grande maioria, sim. Não posso confirmar se todas, mas todas as que eu já usei bastante base. E todas utilizam principalmente o AND, o OR e o NOT. E algumas têm alguns operadores que são bem mais específicos da base de dados. Mas esses gerais, principalmente os que eu apresentei, todas as bases de dados, pelo menos as bases que estão linkadas
nos periódicos da CAPES, que é um meta-buscador, né, que ela vai buscar em várias outras bases de dados, eles utilizam sempre esses operadores que eu mencionei. Então, o AND, o NOT, esses de refinamento todos são utilizados. Então, sempre vai ter a listagem aqui por autor, por título. Então, o padrão geralmente é esse. Eu não ouvi, Tairinha. Ela perguntou se a gente não consegue combinar quais na mesma pesquisa. Quais? Isso. No caso, vai depender do periódico. Você pode especificar pelo periódico. Por exemplo, eu sei que aquela base de dados traz determinados periódicos, e aí eu vou consultar, tá, quais são os quales dessas bases. Geralmente, as bases de dados, elas não especificam, não tem esses descritores, esses filtros de quales, em relação ao quales. Mas ela traz a listagem dos periódicos que elas recorrem, que são linkados às bases de dados, tá? Onde elas fazem essas buscas e trazem esses documentos. Tanto é que, às vezes, quando a gente coloca um termo, vem documentos duplicados, porque pode ser que a Web of Science tem 2 periódicos que publicaram um mesmo artigo. Então, ela vai retornar os 2, tá? E aí, depois, geralmente, também as bases de dados, elas vão fazer esse refinamento e vão mostrar se tem documentos que são duplicados, porque são muitos periódicos, tá, que elas são abordadas, mas geralmente tem um critério também para linkar nessas bases de dados os periódicos, tá? Então, em relação a qualis, pode ficar tranquilo, provavelmente tem um qualis que é apropriado, certo? Mas para especificar mesmo, você tem que mesmo ver qual é a base de dados o periódico que foi coletado, aquele documento, e aí analisar de forma mais manual qual é o qualis. Acredito que tenha sido essa a pergunta, né? Sim. A gente só foi essas duas perguntas mesmo, sobre a apresentação. E a gente só queria reiterar, né, que todo mundo que participou gostou muito da apresentação, achou bem didático, que você falou muito bem sobre o assunto, que gostou bastante. A gente pode ver aqui os comentários dos alunos, né, que eles deixaram. E eu queria agradecer por você ter aceitado, né, participar. Eu que agradeço. Abrir essa semana com esse curso maravilhoso, que eu sei que é muito importante, independente para quem está começando, para quem está no meio, para quem está finalizando. É importante a gente saber como pesquisar, né? Porque é uma coisa que a gente acha tão simples, mas que demanda todo esse aparato aí que você abordou. E eu queria agradecer pela sua presença, né, hoje, fazendo essa apresentação maravilhosa para a gente. E agradecer a todo mundo que compareceu, que está aqui, né, tirando um pouquinho do seu tempo para um aprendizado, né, que vai levar adiante. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos e pela Lucélia, a nossa ministrante de hoje, com essa apresentação. Boa noite, também agradeço a presença de todos. A gente encerra hoje o mini curso e amanhã a gente dá continuidade. E quem quiser ainda participar, as inscrições estão abertas, é só você ir no Instagram da Favale, que vai ter lá no feed uma publicação onde você vai saber onde se inscrever. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada.